Posso? Posso? Boa noite a todos. Boa noite. Depois dessa introdução, né? Estou aqui toda envolvida aí nessa energia de amor que começou aí com a música do Rodrigo trouxe, o texto, as palavras da Lena, e a música, né? A Lena preenche os corações nossos, né? Nosso feminino e sagrado. E para agradecer a todos e uma vez pedir que me auxilie, né, que a gente se envolva, que a gente faça essa troca aí saudável, né, agradável que nós costumamos fazer. E o Grupo Ismael tem essa bandeira aí, né, de não ter uma palestra, mas sim uma conversa, né, uma troca. Então, hoje, a Magda falou semana passada desse livro, quem estava aí, Alto Amor, quem não estava, é uma psicografia através do Andrei Moreira, pelo Espírito Dias da Cruz, chama Alto Amor e as Outras Potências da Alma. A Magda falou semana passada sobre Pedro, né? Pedro. E o capítulo que eu trouxe, que é Lázaro, Liberdade e Autonomia, é o capítulo 3 desse livro. E aí eu trouxe um pouco do texto, né? Eu não consigo trazer todo, aí quem quiser depois buscar o capítulo todo, que é muito bacana. O livro é todo muito de autoconhecimento. Mas quando eu li, me tocou, claro, muito. Eu já tinha decidido há muitos tempos atrás, antes do livro Roda da Vida. E eu deixei guardadinho assim no coração esse texto e trouxe. E aí é o seguinte, antes de eu falar sobre o tema, o irmão Dias enfoca sobre Lázaro, só lembrando da história do Lázaro, né? Para todo mundo recordar rapidamente, né? A Maria, Marta, irmã de Lázaro, o Lázaro adoece e Jesus era muito amigo, eles eram muito amigos. E Jesus estava em outra cidade e elas mandam alguém chamar Jesus para falar que os Lázaro estavam já, né, numa situação difícil lá, de enfermidade. E o Cristo fala, aí eles falam, Lázaro não está bem, então assim, tá bom. Ele ficou assim, né, pensativo, claro, deve ter se transportado para lá na mesma hora, mas, aparentemente, ele ficou lá na dele e esperou 2 dias. Quando ele foi, Lázaro já tinha morrido, na palavra deles. Aí eles falam, se você tivesse, se você tivesse chegado, provavelmente Lázaro não tinha morrido. Assim, passagem, se lembra. Aí, o que o Cristo faz? Ele fala assim, passei? Aí, na verdade, o texto, são dois versículos só que a gente vai estudar, que Lázaro, vem para fora. Está em João, capítulo 11, versículo 43. Aí, quando Cristo chega, eles falam com ele fala assim, Lázaro dormia, afirmou Jesus. Ele afirma para eles que Lázaro estava dormindo. Então, a palavra do Cristo, todo mundo falou, não, já tem enterrado, já tem 4 dias, né? Alguns dias, até Jesus chegar, já passaram mais 2 dias, né? Demorou 2 dias para sair. Aí o Cristo fala que Lázaro dormiu. Bom, então eu fiquei pensando assim, muito sobre essa afirmação do Cristo, que Lázaro dormia. E aí, desculpa, eu penso o tanto que eu me encontro nessa situação, para mim a situação mais propícia que eu encontrei
para entender essa postura, que é essa que o irmão Dias coloca, que é: ele dormiu o sono da inconsciência, da negação de si mesmo, da incompletude. Então, para ele parecer que está desencarnado, né, morto, sem os sinais vitais, ele estava paralisado. Então, essa palavra eu acho que cabe mais aqui nesse momento. Paralisado. Paralisado nesse sentido da inconsciência. Então, quando eu estou inconsciente, eu posso estar fazendo um monte de coisa. Mas, na minha necessidade, qual que é? Fazer um movimento para compreender. Então, se ele realmente... Então, na história, o que eles entendem é que o Lázaro estava sem os sinais vitais, que hoje a gente conhece como estado cataléptico, né? Na verdade, a catalepsia é um pouquinho diferente do coma até, né? Não tem sinal vital, no coma você tem. Na catalepsia você não tem sinal vital, por isso que enterra. Hoje já não acontece muito mais, você tem recurso, mas antigamente muitas pessoas eram enterradas assim. Então tá, tirando isso, na verdade, o contexto para a gente é a ideia, o movimento do Cristo de ir lá, tirar o Lázaro daquela situação. Fica parecendo aquela coisa do milagre, mas nós não vamos abordar sobre isso, vamos abordar nesse sentido que o irmão Dias traz aqui. Bom, aí, como que eu consigo, eu fiquei pensando assim, ele foi enterrado, aqueles túmulos eram umas cavernas, né? Túmulo de pedra, né? Uma caverna escura, ele estava lá enfaixado, né? Tem até as imagens que aparecem quando ele sai enfaixado. E aí o túmulo, a caverna, o que ela significa? A escuridão, né? Eu fiquei pensando assim, é isso que ele traz, né? Eles depositavam os corpos enfaixados lá. E aí esse símbolo da escuridão, eu achei interessante ele trazer, eu enterro, eu permaneço presa, paralisada, enterrada na minha escuridão. E aí, esse contexto do Lázaro, eu achei assim, claro, o Cristo sempre traz um ensinamento muito maior do que simplesmente aquele de ir lá e salvar o Lázaro. Eu me coloco, e isso é a proposta do Evangelho, eu trazer todas essas personalidades, todos esses ensinamentos para mim mesma, né? Eu me vejo assim, em diversos momentos. E aí, eu entendo assim, que eu estou imerso nessa ilusão da realidade. Então, o que eu considero assim? Eu não conheço de fato a realidade. Então, quando eu estou imersa nessa escuridão, sem conseguir dar essa respirada assim, da realidade, eu preciso de alguma coisa que seja um acesso externo para me auxiliar. Isso ao longo da vida eu reconheço em vários momentos que eu sozinha não consigo. Por isso que eu lembrei quando o Rodrigo fala da cooperação, né, que ele falou da misericórdia, esse texto traz assim, com muita força essa ideia da cooperação. Então, Jesus, aí ele se aproxima do local onde o corpo de Lázaro se encontrava. Ele vai. Claro que ele sempre acompanhado de uma multidão. Em poucas situações, Cristo estava sozinho, né? Sempre estava um monte de gente acompanhando. Né? A gente sempre enxerga essas cenas aí do Cristo sempre indo, né? Movimentando, andando e fazendo acontecer, né? E aí, vamos ver. Então, na hora que ele chega na caverna, que ocultava o quê? O Lázaro, personalidade, né? E essa expressão temporária de um espírito imortal, de uma individualidade divina. Era um espírito, o Lázaro era uma expressão temporária dessa individualidade divina, desse espírito imortal. Então, eu enxergo só aquele corpo. Mas Cristo não veio, não
estava ensinando aquilo ali, não estava demonstrando, ele não estava tirando, voltando o espírito do corpo físico e tirando ele dali, né? Isso aí, ao longo do tempo e da forma que estudamos assim, o Evangelho, já facilita eu entender que o Lázaro, que o Cristo, todos os ensinamentos servem para mim e eu tenho que trazer para mim. Eu, Lázaro, imerso na minha escuridão, necessitando de ajuda, né? Aí, o que o mestre faz? Ele pede aos que acompanhavam que retirem a pedra. Aí ele já convoca aqueles que estão ali, amigos, familiares, seja lá quem fosse, curioso, para ir lá. Então já começa a cooperação, a misericórdia, né? Aí eu entendo que muitas situações da minha vida eu não consigo vivenciar sozinho, não consigo me libertar sozinho. Eu preciso de um auxílio externo, de uma cooperação além da divina, de um amigo, de um médico, de um, seja lá, um psicólogo, um irmão, um anjo daqui da terra encarnado, um médium, né? Igual o Rodrigo, para que é a mediunidade? Né? Para fazer acontecer aí esse canal, né? E aí eu fico pensando assim, aí na hora que ele pede para tirar a pedra, né? O símbolo dessa pedra também é uma coisa forte, né? Pedra é muito pesada, sozinho eu não vou conseguir. Jesus podia fazer isso sozinho? Podia. Ele fez? Não. E aí, muitas e muitas passagens ele sempre utilizava do recurso daquelas pessoas comuns, do dia a dia. Então, é um ensinamento, eu acho, de um ensinamento tão forte que mexeu tanto comigo assim, com relação à mútua cooperação, que eu posso fazer, que eu posso também aceitar de cooperação, né? Que é fácil eu ajudar, né? Adoro, ainda mais quando isso mexe com o meu ego, né? Com o meu orgulho, minha vaidade ali, mas na hora que eu tenho que receber, às vezes eu nem aceito, né? Eu fico lá no meu orgulho, na minha vaidade, presa, paralisada, sem conseguir fazer o que eu preciso fazer e, ao mesmo tempo, deixando de auxiliar também, né? E aí, ele fala, olha, tirar a pedra simboliza um ato de socorro, muitas vezes imprescindível na vida de relação. Então, à medida que eu consigo tirar uma pedra, está impedindo aquele meu irmão, meu próximo, meu companheiro, uma pessoa na rua que passa, que está impedindo ele de andar, de evoluir, de caminhar, de curar, à medida que eu faço isso, eu possibilito o meu movimento de cura, de melhora, de evolução. Mas eu penso que eu só consigo isso se eu pensar mesmo que eu estou realizando aquela cooperação com amor e não superior, né? Eu estou de cima ajudando. Não. É aquela ideia do auxílio recíproco. Mas eu não vou fazer aquilo porque eu vou receber aquilo. É natural. A vida traz de volta. E aquilo que eu faço olhando a história da diferença de eu ter dó, de eu ter pena e de eu ter compaixão. Né? Não sei se foi a Maia que falou isso no passado ou se foi o Rodrigo, não sei, né? Enquanto eu estou com dó, eu estou olhando, estou com pena do Guido. Eu olho aqui de cima assim. E a compaixão? O que é compaixão mesmo? É junto, né? Com a dificuldade. Então eu vou ficar no mesmo nível, né? Então se eu faço com compaixão é diferente, né? Aí eu vou entender a dificuldade dele,
a paixão que está fazendo ele cair. Como a minha. Pode ser diferente, mas pode ser igual. Na hora que eu olho, eu enxergo a dele, ele vai lá dentro, mexe comigo lá dentro. Às vezes eu tenho uma dificuldade igualzinha. E aí ele vai me ajudar tanto mais do que eu estou ajudando ele. Né? Que conscientemente eu estou enxergando. Às vezes ele não está tendo essa consciência e às vezes na hora que eu consigo enxergar e ajudar a estender a mão, eu estou tendo consciência da minha dificuldade. E eu dou aquele passo. Junto com ele, eu consigo tirar uma pedra minha também. Não é bacana? Eu acho lindo. Olha a didática do Cristo, né? A pedagogia. Fantástica. Ele podia fazer tudo sozinho, podia. Ele precisava nem de vir encarnar aqui, né? A personalidade de Jesus Cristo não precisava. Mas o amor é muito maior, né? Então, olha só, qual que é o exemplo do Cristo aí ao longo dessa... Tudo que nós conhecemos através do Evangelho, da proposta do Cristo, né? Essa, olha, em todos os passos do Cristo, vemos incentivo ao desenvolvimento da cooperação. Onde eu vou, onde eu leio, é sempre alguém, é aquela ideia do esquecer de si e vai. E quando você vai com essa vontade, você vai entendendo você mesmo, tomando consciência das suas misérias, né? Usando de misericórdia, você compreende a sua, né? E enxerga. Aí, baseada nesse amor cristão, né? Que leva os indivíduos a se compadecerem da dor do semelhante, ofertando socorro. Esse exercício desse grupo, quando nós nos propusemos a formar um grupo, né, espiritualizante, cristão, e nós conversamos sempre sobre isso aqui, eu penso assim, eu tive a minha formação religiosa, né, que meu pai me deu, né, minha mãe, conheci, né, do Evangelho através da doutrina espírita. Então, eu tenho uma formação. Eu entendo que é através, né, do exemplo do Cristo que eu encontro essa salvação. Mas eu sempre quis mais. Simplesmente do que a formação. É importante? Foi importante? Foi extremamente importante para mim. Mas essa formação aqui, essa reunião, qual que é a proposta? Eu venho aqui, eu tenho intenção de me melhorar, de me conhecer, e eu encontrei aqui, claro, poderia encontrar em qualquer outro grupo, mas a minha sintonia foi aqui. Eu me fortaleço, eu venho aqui, eu encontro esses amigos maravilhosos, esse grupo que eu me sinto em casa, que eu me sinto acolhida. E aí, para quê? Para eu espalhar e fazer isso para tudo. Quando a Lena falou sobre a questão de ontem, do jogo, eu penso também que já temos uma coisa muito bacana, que é a demonstração de fraternidade, de afabilidade, de acolhimento. Eu fiquei muito grata, assim, muito surpreendida positivamente com essa demonstração. Claro, respeitando as proporções dos problemas do país, nós podemos associar isso, essa alegria, esse carinho natural do brasileiro a isso que a Lena falou, ao preparo, à organização, ao estudo. Mas essa proposta do mundo espiritual para o Brasil é clara, né? A espiritualidade do Brasil, do povo brasileiro. Então, isso facilita. Só não podemos ficar paralisados.
esperando que o resto do mundo faça e nós não. Tá bom, o jeitinho brasileiro é suficiente, não. Então, já temos isso, né? E aí, como que eu, na minha vivência, consigo ser cristã, né? Então, isso que mexeu comigo. Então, esse exemplo das pessoas indo lá e Cristo utilizando, né, a mão, o esforço físico, a vontade de ajudar, tirar o Lázaro de lá, né, de fazer. Cristo ensina isso o tempo todo. E aí, assim, se eu dimensiono ajudar só a grande, eu não faço meu pequenininho de dia. Esse aqui, ó, de sentar aqui com o Gui, ver que ele está triste, sentar e bater um papo, ouvir, né? Eu não consigo chegar e fazer o grande. É no meu pequeno, com o meu filho, com minha família, que eu preciso estar ali no dia a dia, compreender e amar. O Cristo me ensina. Então eu quero entender as minhas atitudes e ter consciência do que eu estou fazendo por mim diariamente. Eu necessito e já tenho recurso. Vou deixar tem microfone. Tá vendo? Eu prometo. Então, olha só, quando eu faço através de um gesto simples, né, de ouvir um amigo sentar, eu estou sendo cristã? Estou parando, estou deixando, estou paralisando minha correria do dia a dia. Eu enxergo, eu olho para a Ângela e falo, Ângela, não está bem. Ou eu venho para cá, dedico esse tempo de vir aqui, de preparar o estudo, né, e às vezes atingir diretamente o coração de alguém que vem aqui precisando, olha que coisa linda. Ou no atendimento fraterno, ou na reunião mediúnica, né? Vamos dar um exemplo assim, nossa, aqui, ou lá no vale, né? Com todas aquelas jornadas que dão uma sustentação para. Eu fico imaginando a energia e o alcance desses lugares, né? Que estão aqui para elevar a energia e espalhar esse amor, o alcance dessas energias, dessas noures, né? Do que está saindo, né? O que nós estamos emanando daqui. Olha que poderoso, né? E o Cristo ensinou isso lá atrás, e aí ele levava a turma com ele, a multidão ia junto. Chegava lá, todo mundo esperando o Cristo fazer, estático assim. Aí o pessoal, vem cá, faz isso assim para mim, né? Até no Tabor, né? Que aí tem a transfiguração, ele utilizou a mediunidade dos discípulos que estavam ali com ele, né? Então ele levou, eles aproveitaram aquilo ali de uma forma e ele aproveitou o recurso de amor através da mediunidade, né? Um recurso mediúnico para fazer a transfiguração. Então, ó, nesse gesto simples, sentar com alguém, dar um ombrinho amigo, eu estou fazendo uma coisa grandiosa sem eu ver, sem eu enxergar, né? E ou então em grandes missões, né? Igual eu acho lindo, né? Esses doutores palhaços aí que eu acho fantástico, a turma de médicos aí que atende. É claro que tudo isso é um amor além do que é essa carnal. Né? Assim, eu estou nesse gesto simples, ou nessa. É um amor intenso, agindo de uma via de mão dupla. Não tem jeito. Não vai só, não fica achando não. Né? Então, o Cristo fez isso. Então, o Cristo dá a voz de comando, imperativa, que representa as leis divinas e ordenadoras e sábias. Ele podia fazer isso. Lázaro, vem para fora. É imperativo. Ele representa a lei que está ali dentro. Né?
O Lázaro recebeu o auxílio divino, o auxílio daquelas pessoas. Cristo ordenou, chamando Lázaro à vida, né? Lázaro, vem para fora. Eu acho de uma força isso, né? Eu lembro que uma vez eu trouxe um texto aqui do Fonte Viva, não sei se é do Fonte Viva, que tem essa passagem, eu fiquei martelando aquilo na cabeça, eu sempre colocava meu nome, né? Porque o Cristo falando comigo, né? Eu vi aquela imagem, Vanessa, vem para fora. E aquilo de uma força, e isso mexeu comigo. Na hora que eu vi esse texto, eu falei, é isso mesmo que eu vou levar, porque isso é muito, eu preciso desse comando do Cristo, mas ele está aqui dentro, né? Está aqui. Então, gente, aí Jesus sabia da necessidade do movimento pessoal, acredita na força divina do homem Lázaro e o chama à vida, mas ele não faz por ele o que ele necessita fazer, porque ele ficou lá fora, esperando, né? E é isso que é educar e amar. Ele deu o recurso, ele fez a ligação lá da lei divina, chamou e ele esperou. Ele precisava, Lázaro precisava, com toda a dificuldade, dar os passos na direção da luz, buscar a consciência. Alguém pode fazer isso por mim? Aquela reflexão da corda, né? Que a Lena fez. Exato, ela cai, mas quem tem que fazer o esforço da subida sou eu, né? A consciência, ninguém vai me fazer ter essa consciência externamente. Eu tenho recurso abundante, é isso que ele fala, né? Então ele busca a consciência e a solução dos conflitos por ele, dá o passo, né? Então, Cristo aguarda esse movimento, né? O Lázaro sai da inconsciência, né? Na que abre, tira a pedra, ele escuta, ele sai. Então eu no meu dia a dia, esses recursos que estão aí, essa sintonia que eu devo fazer, que eu necessito fazer, e aí eu me desligo de tudo isso e vivo no meu turbilhão do meu dia. Se eu olhar só o dia, já é um turbilhão. Eu estava conectado o tempo todo? Não. Eu pelo menos não. Estou me esforçando. Já me compreendo em diversos momentos que eu já paro. Hoje aconteceu um negócio bacana. Recebi um telefonema e a pessoa começou a chorar comigo no telefone, começou a falar sem parar. Eu falei, nossa, ficando tonta. Eu falei, não, aí falou. E aí eu tentava falar e ela não deixava, começou a chorar. Eu respirei. Falei, gente, eu não consegui falar nada com ela. Respirei, deixei ela falar. Na hora eu tive um ímpeto assim de falar, não sei o que, não vai parar de falar. Todas as minhas tentativas, ela não escutava. Olha só. Acho que todo mundo passa por isso, mas essa foi hoje de manhã, gente. Quase que eu me desestruturei. Aí, eu peguei, respirei, pedi ajuda. Falei assim, fulana, para um pouquinho e respira. Onde você está? Então, respira. Faz uma respiração. Olha aqui, desliga dessa energia. Faz para mim, senão nós não vamos conseguir conversar. Vai para sua casa, vai na rua. Faz uma oração no ônibus. Chega em casa, cuida da sua família. Depois a gente conversa. Faz isso, tá bem? Tá bom. Não consegui conversar. Gente, eu fiquei tão nervosa, de repente